Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é o dia 26 de julho e eu gostaria de ler em Provérbios, capítulo 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos da morte. Um texto extremamente conhecido. Há inclusive uma canção cantada nos meios evangélicos na época em que eu morava no Brasil. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas o fim desse caminho é a morte. Nós podemos ter uma percepção da vida que parece ser boa para a gente, porque a gente aprendeu dos nossos pais, avós, tataravós, bisavós, etc. E a gente pensa que esta é a forma boa de viver. Mas a gente pode estar enganado, porque o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Provérbios 28, 26. E Jeremias 17, 9 também diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Então nós precisamos da sabedoria de Deus para que possamos ser guiados segundo a forma divina de ver as coisas. Porque mesmo que a gente tenha aprendido de nossos pais, mesmo que eles tenham aprendido dos pais deles, de quem eles aprenderam? Será que vem simplesmente de uma tradição humana ou vem de Deus? A gente pode passar a vida toda crendo que aquilo que a gente conheceu, porque nos foi ensinado pela nossa família, é a verdade. E muita gente vive enganado porque o coração humano é enganoso, como diz o texto. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não, é que já estáis reprovados. Segundo aos Coríntios 13, 5. Então, às vezes, à luz da palavra de Deus, precisamos examinar o nosso coração, para podermos ver se estamos vivendo de acordo com a sabedoria de Deus ou de acordo com a sabedoria humana. A sabedoria humana é baseada na percepção que o homem tem das coisas e da vida. E como somos limitados no tempo e no espaço, como não sabemos exatamente do que vai nos acontecer, tudo que a gente sabe é o que a gente aprendeu, o que a gente leu em algum lugar. Mas o Evangelho nos fala de uma verdade que é revelada por Cristo Jesus. A realidade das coisas, a verdade é sinônimo de realidade. A verdade das coisas. Jesus, em João capítulo 5, tem uma palavra, uma exortação muito importante para os religiosos de sua época. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não queres vir a mim para terdes vida. Ou seja, você passou a vida toda lendo as Escrituras porque você quer conhecer a vida eterna. Quando a vida eterna se manifesta, você não quer. Por que você não quer? Por que eles não queriam? Porque, como está escrito nesse texto mais tarde, porque eles estavam procurando a própria glória deles e não a glória de Deus. A sabedoria humana nos leva a procurar a glória humana. A sabedoria de Deus nos leva a conhecermos a Deus e conhecermos a sua sabedoria. É por isso que é muito importante deixarmos o Espírito Santo tocar o nosso coração para que possamos receber essa luz. Quando a luz de Deus ilumina o nosso coração, nós vamos ver as coisas como Deus as vê, não como os nossos antepassados. Porque, de repente, os nossos antepassados entraram por um caminho de perdição, porque há caminhos que parecem bons, mas o fim deles é a morte. Deus conhece o fim de cada caminho. E Ele quer nos mostrar por onde nós devemos andar. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Colossenses 2:8. Se estamos vivendo segundo os rudimentos do mundo, o fim da nossa vida será a morte eterna. Se vivermos segundo Cristo, viveremos para sempre, agora e sempre, na vida eterna. Que Deus vos abençoe.